aqui no nosso grupo, eu sei que tem pessoas aqui solidárias que já passaram por isso e sobreviveram, Hum. né? O Gutermann passou por isso ano passado, está aqui firme e forte. O Porto passou em 2015 contra o Corinthians, está aqui também. Eu até vou pedir conselhos. Vou pedir Então, conselhos. peraí, Como é peraí, que peraí, é? peraí, Como é que é peraí, o negócio? peraí. Eu Você passou inadvertidamente, por peraí, isso peraí. também. Eu inadvertidamente comecei a gravar aqui sem fazer a devida abertura. Primeiro, muitíssimo bem-vindo aos nossos amigos Márcio, Nora, Xará e Vitor. Né? Nós sempre temos o esquenta, que é aquela parte impublicável da nossa conversa, onde normalmente falamos mal das pessoas, usamos linguajar chulo, somos absolutamente ainda mais politicamente incorretos. E eu acidentalmente aqui comecei a gravar quando discutimos se falaríamos ou não sobre futebol, porque deixar o tema aberto poderia, ferir sentimentos. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar seguindo a nossa pauta. Encontro número 180, também conhecido como 180º programa, bate-papo nosso. Eu vou começar com o meu xará aqui, que fez uma excelente postagem sobre dois editoriais bastante fortes do Estadão, criticando ali o STF, ou não especificamente como instituição, né? Porque afinal de contas, eu acho que ninguém razoável discorda que uma democracia sólida deve ter um poder judiciário independente, uma Suprema Corte que garanta pelo respeito da Constituição, mas as atuações individuais foram alvo aí de críticas, né? A ministra Carmen Lúcia tomou posse do TSE como se estivesse à beira do apocalipse e como se as redes sociais fossem uma multidão de zumbis. E também a questão aí dos poderes do Alexandre de Moraes, isso sem nem ainda mencionar, talvez isso demande um outro editorial do Estadão, a fala do Flávio Dino sobre a flexibilidade de entendimento do que é ou não ofensa. Por exemplo, chamar de nazista fascista pode, né? Então parece que não. Xará, o negócio não é o quem, é o que, é isso? Ou Cada melhor, enxadada o uma negócio, minhoca. o Essa negócio não é o que, é quem disse. é quem? É, cada enxadada uma minhoca, né? Porque essa do Flávio Dino eu nem estava ligado. Então, acabei. Foi de fato uma. Não sei se coincidência ou não, né? O Estadão publicou na mesma página dois editoriais bem fortes, mas bem fortes mesmo, acima do tom, sobre a Carmen Lúcia e sobre a reabertura do processo do Alexandre de Moraes contra o pessoal que o ofendeu lá no aeroporto de Roma. Fora isso, você tem o Toffoli, você tem as viagens, você É só tem escolher. o Alexandre de Moraes, enfim, você tem para tudo quanto é gosto. É Tudo que é assim, é combo, né? uma Tem o número um, o coisa, número dois. putz, para todos as preferências, o que você quiser numerar em termos de impropriedade por parte do STF, você tem, né? E, enfim, o meu comentário foi que foi na linha de quem pariu o Matheus, que é o embale, né? Porque se levantou tanto a bola, existia, ou existe, né? Existia porque, na verdade, os dois objetos do ódio meio que terminaram, né? O anti-lavajatismo e o anti-bolsonarismo. E a Lava Jato morreu, o Bolsonaro é inelegível, então em princípio, não deveríamos ter mais, quer dizer, esse caráter de exceção por parte do STF, porque A foi meio que Carmen para Lúcia até resolver essas falou, duas né? coisas, É uma né? censurinha, mas é só agora, né? Foi isso, foi meio que, bom, olha, é que na verdade estamos tão ameaçados, né? Tanto pela Lava Jato quanto pelo Bolsonaro, que vale qualquer coisa. Ok, só que você tirou abriu a caixa de Pandora, né? E aí não tem volta. Muito difícil voltar. Então, o editorial do Estadão, ele é um pouco isso, olha, acabou, né? Não tem mais. Não, tem mais. Tem mais. Agora sim. Agora estamos aí para defender a democracia, defender-nos, defender o sistema, enfim, whatever o que você imaginar. O Nora, o Xará muito bem fez uma figura de linguagem. Ele disse que, a fim de defender a democracia, deram um banho no bebê, jogaram água suja e o bebê fora junto. É mais ou menos isso que a gente está vivendo? Pode tudo, dependendo de quem for?
Na verdade, acho que é um pouco pior. Ficamos com a placenta, jogamos a criança fora, né? E a placenta não evolui, não faz nada, tende a apodrecer. Eu acho que é um pouco pior, né? Então, o negócio é complicado, é complicado. Cada vez que você... E isso, inclusive, gera uma insegurança, não só jurídica, insegurança em tudo. O que hoje é uma coisa, amanhã é outra, mas pode voltar a ser, pode não ser mais. Pode assim, então, nada do que... Parece aquela música do Lulu Santos, sabe? Nada do que foi será, Aliás, sabe? o Lulu Santos tem se tornado uma referência aqui, né? Não vou dizer que foi ruim, mas Um também não foi tão bom profeta. assim. E agora a Nora novamente citando esse filósofo contemporâneo, É né? um profeta, né? Quem diria, né, que uma música pop assim viraria uma referência, né? Cada dia eu encontro uma frase assim, de alguma música dele que é perfeitamente adequada a uma situação, o que é absolutamente kafkiano, né? Mas é impressionante isso. Não só, aliás, os editoriais do Estadão têm sido absolutamente brilhantes, né? Sempre foram, tecnicamente, eu falei assim, sempre foram tecnicamente muito bons, tudo eles estão sendo uma referência mesmo. Eu acho que é bom isso. Pena que tenham que ser escritos, né? O ideal seria que não fossem necessários. O ideal seria que não tivéssemos que escrever e que ler coisas assim, né? Enfim. E aí, Márcio, o que que você acha? O nosso STF, infelizmente, tem sido assunto recorrente aqui, mesmo antes da sua chegada, dia sim, dia não. A gente falava aqui do STF, prova disso é que todo mundo sabe, os 11 ministros do STF, e temos dificuldade de falar sequer 5 jogadores da seleção que vão jogar aí a Copa América, pelo menos do time titular. Isso eu acho que já é um sinal, né? O juiz bom no futebol é aquele que não aparece, e os ministros da Suprema Corte também deveriam falar só nos autos. E aí? O que o Estadão colocou nos seus editoriais descobriu tarde demais? Bom, em primeiro lugar, houve uma discussão aqui sobre o futebol ser banido hoje, né? Então, eu acho que isso é uma censura absurda depois do que o Grêmio fez ontem. Então, eu vou falar de futebol sim, tá? Também Minha acho que bola devemos falar sobre já está futebol preparada. mais final. Então, Concordo. primeiro ponto, então, deixar claro que não aceitarei essa censura. Bom, o que está acontecendo é que, né, o meu avô lá de Santa Maria, que era alemão, né, ele dizia que depois do porre vem a ressaca, não tem jeito, né? Então, o que que aconteceu? Em nome do golpismo, em nome do antibolsonarismo, em nome de um monte de coisa, se fez, né, de uma forma, entre aspas, legal, um monte de coisas aí, se extrapolou completamente, né? E, para mim, assim, talvez o divisor de água, posso estar até errado, esse voto, eu até tinha escrito no Facebook sobre isso, esse voto monocrático do Toffoli, inocentando todo mundo da Lava Jato. Quer dizer, a leitura dessa aí foi a seguinte, né? O sistema judiciário brasileiro inteiro não vale nada, porque, né, o Estado sou eu. Quer dizer, porque a Lava Jato, embora haja uma narrativa simplista, que foi uma iniciativa do Sérgio Moro, que foi treinado na CIA e talvez pelos incas venusianos, com essa ninguém sabe quem é, e para vir aqui acabar com a Petrobras e com o Lula, etc. Tem gente que compra essa narrativa, tudo bem, o cara tem direito de comprar. Agora, o fato real é o seguinte, é que a Lava Jato não foi uma iniciativa individual de um juiz. Os crimes foram julgados em várias instâncias, por vários juízes, houve o trabalho de N procuradores. Eu até pedindo espaço para contar uma história pessoal, quando o Lula foi julgado naquela a primeira, segunda instância que ele pegou foi lá em Porto Alegre, TRF4, ainda me lembro. E casualmente meus irmãos moram em Porto Alegre, meu irmão é casado com uma advogada, sogro dele era um desembargador, os meus sobrinhos, os dois filhos dele são advogados. Então, eles conhecem a galera do fórum, muito bem. E eu me lembro quando eles condenaram o Lula, não sei se vocês se lembram, eles pioraram a sentença.
Eles foram mais rigorosos que o Moro. Eu perguntei para meu irmão, ainda estava nessa, né? Vem cá, mas esses caras são. Pergunta que não se devia fazer, mas vem cá, esses caras são de confiança. E ele falou: olha, são pessoas assim que têm uma reputação aqui absolutamente correta, né? Então, e o que que aconteceu? Porra, esses caras. Se eu fosse procurador, se eu fosse juiz, então, eu estaria extremamente chateado. Tanto é que a procuradoria está pedindo para, né, reverter, entrou com recurso. Então, o fato é o seguinte, quer dizer, durante algum tempo, o pessoal mandou e desmandou, esqueceu, né? Claramente, né, abusou de várias prerrogativas, né? Buscou prerrogativas que eles não tinham. E agora, primeiro, o Lula está derretendo, né? Porque quem, né, bancar, eles estavam a serviço. O bolsonarismo não existe mais, o Lava Jato não existe mais. Então, está na hora desses caras, ou eles voltam para a realidade, né? Ou eles acordam, ou realmente eu não sei onde é que esse troço vai parar, né? Porque é bom que venha uma lufada de bom senso da parte deles, porque senão Ô, o negócio vai complicar. É o que ô eu acho. Vitor, o Márcio deixou praticamente uma questão no ar. Quem irá nos salvar? Ninguém. Ninguém vai nos salvar. Ó, primeiro, o STF já se tem pesquisa que indica que ele é uma instituição profundamente desacreditada. Mas eles não ligam para isso, eles não são eleitos. Estão nem aí, não fazem ombrinho para isso. Né? Essa questão deles extrapolarem as suas funções constitucionais já não é de hoje, ela vem acontecendo, se ampliando gradativamente e chegou no ápice agora nessa batalha, né, contra o Bolsonaro, contra os ofensores da democracia, contra a Lava Jato. Os caras, de fato, romperam todos os limites. Quando a gente estava discutindo até a eleição do Lula, a grande questão é assim, e o STF? Será que o STF volta para a casinha? Né? Não volta. Essa é a grande questão. Você não volta para a casinha. Você gostou do superpoder. Né? Eles gostaram do superpoder. São todos 11 semideuses com superpoderes. Vão voltar para a casinha? Não, não vão voltar. Então, E sempre enquanto tem aí um a perigo gente novo. aplaude. Oi? E sempre tem um perigo novo. Sempre tem um perigo novo. Então, houve quem aplaudisse, né, os guardiões da democracia. Tá, beleza. O monstro foi criado, não vão voltar para a casinha. O Senado é subserviente. Então, quem pode atuar aqui é o Senado, não vai atuar. Eu sou extremamente cético em relação a qualquer tipo de abordagem mais radical do Senado. Não vai acontecer. Precisa ter um Senado oposicionista. Não, não vai ter. Então, vamos ser realistas. É daqui para pior. Não tem por que melhorar. Então, eu acho que essa situação... E eles são os grandes geradores de insegurança jurídica no Brasil. A maior fonte de segurança jurídica vem da Corte Suprema. Essa questão que o Toffoli, numa canetada, anula o trabalho de centenas de representantes legais. Pô, isso é só aqui na República Bananeira. Não vai acontecer em um lugar civilizado o negócio. Aqui acontece. Reescrevem o passado, enfim. Eu sou muito pessimista em relação a esse ponto. Eu acho que ninguém vai nos salvar. Isso aqui é daqui para pior. E agora, assim, haverá circunstâncias em que os antigos... quem antes aplaudia será devorado pela fera, tá? Vai acontecer. Né? Esse excesso de poder, esse transcender a função institucional e, ao mesmo tempo, legislar, julgar, executar leis, os caras fazem tudo, né? Isso é uma grande aberração que nós temos hoje, que conviver dentro dos três poderes é o que mais fica fora da casinha, né? Não Sim. tem nenhum sentido. Isso ainda vai é que hoje existe um alinhamento executivo, mas pode ser que esse alinhamento, né, o Lula, como alguém falou aí, está derretendo, né? Então, assim, pode ser que o vento mude de direção. E eu quero só ver, mas assim, o monstro está aí, está solto.
não volta para casinha e eu acho que ninguém vai nos salvar, respondendo a tua pergunta. Estamos lascados. Eu concordo. Eu acho que nós somos uma nação sequestrada, né? Nós somos todos reféns, mas somos reféns e não somos só reféns. Nós somos reféns e covardes, né? Porque a gente vê toda sorte de absurdo e a gente vem aceitando isso. De fato, a gente é qualquer coisa menos uma democracia, que é totalmente disfuncional. O Senado, que deveria ter o papel de contrapor e equilibrar o poder do judiciário, se cala. E a gente vê uma sucessão de absurdos, né? Uma sucessão de, assim, um uso bastante elástico da hermenêutica para justificar toda e qualquer decisão, né? O STF parece que virou quase como se fosse uma oficina de funilaria e pintura, né? Lá no Rio de Janeiro falam lanternagem, né? Porque eles escolhem uma forma de interpretar a lei que passa longe da ideia do legislador. Nesses casos em particular, eu vou voltar um pouquinho no tempo aqui. Eu, em algum dia, acreditei que a ministra Carmen Lúcia fosse assim, pensar bem aqui antes de falar, né? Vamos dizer assim, Sim, a Benta. alguém que pudesse ser mais merecedora da minha admiração. Acho que isso é uma forma legal. Mas eu lembro bem que teve um episódio me envolvendo quando ela tomou posse no STF, que eu, numa noite, num desabafo, publiquei no meu Facebook lá que seria uma carta que eu, inclusive, encaminhei para o STF, e que eu publiquei ali por volta das 2 da manhã, e às 15 para as 7, um amigo meu me ligou dizendo o seguinte: eu não sabia que você era presidente da IBM. Descobri naquele dia, naquele momento, que eu tinha um homônimo, que aquela carta que eu tinha escrevido no meu Facebook ao longo da madrugada já tinha sido copiada e colada no WhatsApp e atribuída a Marcelo Porto, ex-presidente da IBM. Bom, ao longo do dia eu tive que prestar um esclarecimento lá, inclusive fui contactado ali pelo G1, naquela coluna Fato ou Fake. Mas teve um trecho da carta que eu escrevi para a ministra Carmen Lúcia, em que ela dizia, né, que nós vivíamos tempos de intolerância e tal, repetindo um pouco o teor do que a gente está vivendo agora, nessa posse que ela tomou do TSE. Um trechinho que eu escrevi foi o seguinte: os tempos que vivemos não são de intransigência e intolerância. Ao contrário, transigimos no cumprimento da lei e toleramos o intolerável, criminosos afrontando a sociedade, né? Putz, é incrível, cara. Eu escrevi isso aí, sei lá quanto tempo atrás, e tá mais atual do que nunca. Poderia ter É escrito, atemporal, sua carta é atemporal. poderia A- estar sido. a- a- eu acho que você devia até mandar de volta. Manda de novo essa carta para mim. Vamos Manda de publicar isso aí novo. de novo. É, Mas Olha, avisa teu essa xará carta é da IBM. atemporal. Eu lembro dela, eu lembro bem quando surgiu aquela treta. E eu sabia que era você, inclusive. Eu até te mandei usar. Falei, ó, esse negócio é seu, não é desse cara da IBM, não. ó, e eu vou Mas dizer é, mais é, 3 pedacinhos só para mostrar a ironia dos tempos. Aí eu coloquei para ela: os tempos que vivemos são de exaustão. O cidadão comum que sustenta o Estado paquidérmico e ineficaz não suporta mais o império da corrupção e da impunidade e do aumento da carga tributária, que de lá para cá só fez aumentar, né? Não cabe serenidade diante do que vivemos. A palavra de ordem é firmeza. Devemos ser firmes no combate aos maus brasileiros que insistem em atentar contra o regime democrático. Esses que tomam conta do STF. Diferenças ideológicas são comuns em sociedades plurais e que bom que seja assim. Contudo, não se trata disso. O que vivemos nesse momento do Brasil vai além, não é um embate entre aqueles que divergem do papel no Estado da economia, ou coisa assim, mas sim os que defendem o Estado acima do cidadão, né? E é exatamente o que a gente está vivendo. Então, no caso da Carmen Lúcia, né, é só um refresh, não mudou absolutamente nada. No caso do Alexandre de Moraes, tem um detalhezinho. Eu não sei se vocês lembram lá da farsa de Roma, né? O vídeo que ninguém viu nada até agora, né? E aí a Polícia Federal, no que parecia ser bastante razoável, se atendo aos fatos. Qual foi a primeira conclusão do delegado? Que não havia elementos para indício. E assim como aconteceu com o Pelé quando foi expulso num jogo, acho que na Colômbia, que trocaram o juiz para o Pelé poder voltar a jogar, na Polícia Federal não foi diferente. Trocaram o delegado e o delegado que assumiu o caso, diferente do anterior que não tinha visto elemento para indícios, né? Fez o indiciamento da família que supostamente agrediu ou ofendeu o ministro Alexandre de Moraes. E, obviamente, não seria uma leviandade minha acusar ou sugerir qualquer coisa. Por uma obra de coincidência, esse mesmo delegado acabou sendo indicado para representar a Polícia Federal na Interpol
numa coincidência dessas que a gente vê aí acontecer a toda hora, né? Agora, o estranho é uma questão como essa está sendo tratada no Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal, porque não me consta que essas pessoas sejam algum Tem tipo um de foro. autoridade, tem um fórum para isso. Então é muito de acordo com o freguês, e a fala do Flávio Dino é espetacular, vale vocês verem o vídeo. Então, realmente, assim, lamentavelmente, né? Obviamente, todo mundo sabe que a instituição Supremo Tribunal Federal é um pilar da democracia, mas assim, o contorno que a coisa tomou, nós vivemos um regime de exceção, né? Porque não se atém mais à letra fria da Constituição, ao que pensava o legislador, se julga de acordo com o cliente ou o paciente, como costumam dizer. Assim, mas o final disso tudo é que é uma tremenda vergonha e realmente seguimos sequestrados, né? Falando em desgraça. Oh, pois não, Nora. Não, só uma coisinha que agora você falou paciente, que essa é uma palavra que o Supremo usa muito, mas eu acho que eles estão abusando da nossa paciência. Eu Ah, mas acho que eles sabem com que realmente eles estão lidando, paciente né? é algo. Então, mas eu acho que paciente é algo que daqui a pouco não vai se aplicar mais a nós. Não Eu sei. acho que Tomara que você paciente esteja não certo, vai. mas sinceramente, eu acho que nós estamos num beco sem saída. Não Ah, eu vejo, gostaria de achar que. não vejo muita é, alternativa. Não, Concordo com o e Márcio que a assim, popularidade do Lula tá caindo, mas sei não, sinceramente, assim, eu não sei. Não, eu Desconfio um também não, pouco mas do mas eu não poder do gostaria de tem. voto. achar. Não tem alternativa, porque é o seguinte, o que vai acontecer? Vai lá depredar o Supremo, isso é uma solução? Não. Isso foi, Não, não, aconteceu em não, não é janeiro e isso. recrudesceu o negócio. Não, Sim. não, A não, não acho que alternativa seja isso. seria via Senado. Hum. Ponto. Acabou. Eu já acho que a única alternativa é a interferência divina e o tempo. Aí é a única chance que a gente tem, né? Não que a gente Cuidado vá. com seus desejos, você não É, sabe quem que vai substituir tem os... sempre tem Não, pode sempre ser esse pior, risco, né? né? Tá aí o Flávio Dino que não nos deixa mentir. Bom, mas vamos avançar. Se é para falar de desgraça, a gente tem um governo cada vez mais faminto, né? Ô, Vitor, Mas antes de avançar, até queria até ouvir da Nora, porque ela falou que pode ser que não. Mas como que a Nora acha que poderia ser diferente? Porque eu, sinceramente, Não, 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 não que eu vejo. gostaria, eu gostaria. Agora eu te digo uma coisa, eu estou aqui no Brasil há muito tempo, e o que eu vejo é que houve uma mudança muito lenta, diga-se de passagem, mas houve uma mudança sim, as pessoas pararam de aceitar certas coisas, não no ritmo que eu gostaria e não na intensidade que eu gostaria, tá? Mas eu vejo muito isso. Na Argentina sempre se reclamou, sempre houve passeatas, manifestações, sempre caíram, ó, presidentes principalmente, tá? Mas sempre houve isso. E no Brasil nunca havia isso. E Você acha agora que pode haver uma algumas pressão coisas. popular e isso se transformar em Então, alguma mudança? eu acho que sim, de novo, não no ritmo que eu gostaria e não na intensidade que eu gostaria, mas sim eu vejo que está mudando. O que não quer dizer que seja, de novo, na velocidade que eu gostaria e não na É. intensidade, Mas tá? Mas Eu eu vejo sinceramente sim que não está acredito, havendo uma porque mudança, o né? Senado seria a ferramenta institucional para Claro. colocar um limite no STF, não coloca. A outra ferramenta seria você, talvez através do voto, mudar o governo, que voltasse, porque hoje a gente vê uma parceria muito fechada entre executivo e entre executivo e judiciário. Então, talvez um outro governo, né, voltasse a ter ali uma independência, mas também não acredito, porque veja só. Eu sempre disse isso. Eu não duvido da apuração dos votos. Eu não duvido do sistema eleitoral das urnas. O golpe, a meu ver, foi dado durante todo o processo. E disso nós nunca estaremos imunes. E não estaremos, inclusive, na próxima eleição. A não ser que a diferença eleitoral seja tão brutal que, mesmo você tendo um processo eleitoral conduzido de forma enviesada, ainda assim não consiga interferir no resultado. Pode ser, não sei. Vamos ver, né? O tempo que vai dizer. É que eu não sei, eu acho que eu tendo a concordar com a Nora no seguinte sentido. É, são, os avanços não são lineares, estão longe de ser Sim, lineares, né? Quer história não dizer, é. você História vai e volta. é uma linha reta, não Mas, é uma linha veja, reta. é isso, exato. Então, o aperfeiçoamento das instituições, ela se dá por conta desses movimentos, né? Então, você pega, sei lá, o petrolão. Hoje, para você ter um petrolão é muito mais difícil, porque se blindou uma série de coisas, né?
em torno, não estou dizendo que não encontrem outras formas de fazê-lo, mas esta forma foi fechada. É muito difícil você ter hoje um outro Petrolão usando a Petrobras, ou qualquer outra estatal, né? Por conta de regras de governança e tudo mais. A questão da, sei lá, da inflação, você avançou nesse ponto, e assim Tem por um Banco diante. Central independente, né? Acho, exato, uma coisa inimaginável no Brasil, né, sei lá, 20 anos atrás. Essa coisa do Supremo é um problema. E eu acho que a opinião pública tem um poder de pressão, né, mesmo que eles não sejam eleitos. A gente vê todas essas tentativas que vai ser o próximo tópico, né, de aumento de impostos, não tem mais espaço, porque existe uma pressão da opinião pública. Acho, e não vai ser hoje nem amanhã, mas eu acho que essa pressão ela vai funcionando ao longo do tempo, inclusive junto aos representantes eleitos. Então eu não vejo, não, o Senado não vai fazer nada nunca. Não sei, não tenho tanta certeza sobre isso. Xará, Depende do ponto em que você se chega. já que você deu o gancho, vou deixar a bola contigo, porque é exatamente o próximo tema, que é o nosso governo, que é um governo faminto, né? O Tiradentes brigava contra uma carga tributária que era o quinto da coroa, 20%. Hoje nós estamos caminhando para chegar nos 40%. Existem, obviamente, países desenvolvidos que têm uma taxa tão elevada ou maior que a nossa, mas obviamente que entregam para o seu cidadão em troca serviços diferentes do que acontece no Brasil, né? Que tudo aquilo que o governo oferece, em geral, não é de boa qualidade. Não fosse assim, todo mundo que pode não faria um plano médico privado, não colocaria seus filhos em escolas privadas. É, e a gente vê aí uma sanha arrecadatória absurda, mas a palavra despesa mal entra no debate, ninguém discute nem nada. Essa semana nós tivemos um recuo, né? Se lançou a ideia aí de uma tributação sobre as previdências privadas. Eu acho que repercutiu tão mal que só, pô, melhor agora não. Mas a gente avançou também lá no imposto das brusinhas, né? Que tinham prometido que não ia avançar, e aí vamos avançar na brusinha aí, sob o pretexto de defender os empregos, a indústria nacional, aquela conversa mole toda. Ninguém põe freio nesse governo, enquanto ele não acabar, a carga tributária vai seguir aumentando, ou é possível que em algum momento eles parem? Porque falar em corte de despesa ninguém fala, né? Então, mas já está colocando freio, né? Cada medida de aumento de imposto é um. Essa das blusinhas, ela só passou, e não passou ainda, na verdade, né? Só passou na Câmara porque ninguém colocou a digital. E, Foi meio que um e acordão, como né? jabuti, né? Tanto é que o relator lá Isso, no foi o Senado já Jabuti, brecou, né? acordo de lideranças, tal, ninguém, né? Não tem a digital de ninguém. Então, tá muito difícil, não é? O Haddad, eu acho que ele já pegou a parte mais fácil, o low hanging fruit, né, que a gente chama. O que era fácil, ele já meio que já acabou, né? Agora é Não só tem osso, muito né? mais, que era a questão dos fundos fechados, tal. Assim, não tem muito mais para onde ele consegue aumentar a carga tributária. Imposto novo esquece, não vai acontecer. Aumento de alíquota pode ser. E aí, né, tem que escolher, né, essa coisa da desoneração, por exemplo, é nessa linha, né? Eu vejo de outra maneira. Primeiro, não estou absolutamente surpreso, eles cantaram a bola, né? Eles falaram que iam Se fazer isso, surpreender. Também né? não dá, né, Eles Xará? Se surpreender com o avisaram, PT querendo aumentar imposto e não falar em cortar gasto, não dá para ser uma Para então, alguns gestores do mercado, sim, mas não para nós, né? Que temos algum pingo de vergonha na cara. agora, eles não vão conseguir, É. não tá, eles não estão conseguindo, esse é o ponto. E aí, Nora? Agora vai partir para ajuda vai pedir ajuda do Papa. Essa é nova. Exato! Pô, aí pô, Olha, fazer lobby é com incrível. Jesus, pô. Gente, não, um partido teoricamente ateu está pedindo ajuda para o Papa. É impressionante. Quer dizer, não, tudo bem, ateu, tem a. Não, tem a. Como é que chama? Ele Teologia assistiu da uma A missa lá junto libertação. com a votação. É, mocinha, então. com Mas a... é Mas a impressionante. cada 4 anos Ajuda. eles assistem uma missa, pelo menos. Então, exatamente. e Agora vai comungam. pedir ajuda do Papa, gente. É vergonha alheia, própria, emprestada, é tudo que eu sinto nessas horas. E aí, Márcio? Alguém. Você concorda com o Xará
se a sociedade, fazendo pressão, consegue segurar um pouco essa sanha arrecadatória desse governo, ou eles vão água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Ah, eu acho que a gente está meio que repetindo as coisas, ou seja, quem vai frear o STF, né, é o que eu digo. É, o STF, através do Toffoli, acabou de desmoralizar a classe jurídica, né? Desmoralizar juízes, procuradores, coisa e tal. Você acha que isso vai ficar barato? Você acha que isso vai ficar de graça? Não vai, porque é gente esclarecida e gente que influencia. Se você tivesse sido procurador da Lava Jato, o que você estava pensando agora? Você estava puto dentro das calças. Então, é a mesma coisa, quer dizer, nós ainda vivemos uma democracia, né? Nós ainda temos eleições, né? E podemos pensar em fraude, eu prefiro não pensar nisso, mas o fato é o seguinte, é que está cada vez mais impopular. E é isso que a Nora falou sobre a reação popular. A reação popular no Brasil, Macunaíma, é difícil de Macunaíma se, se mexer para alguma coisa. Mas tem um grupo, né? Um grupo de pessoas esclarecidas que está cada vez mais insatisfeito. E isso aí vai se refletindo, né? Então, eu acho que a dificuldade que o Guterman falou já está difícil de passar algumas leis. Por quê? Porque o pessoal está vendo que isso, né? Estão vendo que esse troço vai desabar, vai desmoronar. Então, eu acho assim que nós, embora ainda realmente o Brasil tenha um histórico, né, de ser um povo, né, extremamente acomodado, que aceita muita coisa, né, o fato é o seguinte, que a vida não está melhorando. O pessoal não está tendo uma perspectiva de melhora de vida. Nós estamos vendo coisas acontecendo. E daqui a pouco, cara, isso não tem como se segurar. Sempre que eu penso no Lula, eu me lembro daquela foto do urso polar em cima de um pedacinho de gelo que está derretendo, lembra daquela foto? O iceberg que quebrou. Eu vejo o Lula assim, né? Tem um pedacinho de gelo ali que ele ainda está tentando assim. Então, tudo isso que está no bolo, ou seja, decisões do STF, que são abuso de poder claríssimo e tal, tudo isso tá tendo uma resposta. A resposta é lenta, a resposta é lenta, né? Mas está tendo, já está difícil. O Senado já, né, o Lula está sofrendo derrotas que a gente não imaginaria que sofresse no legislativo. Enfim, eu acho que é um processo, porque se continuar, o Lula está com 1 ano e meio de governo, está completando agora 1 ano e meio de governo, faltam 2 e meio. O que ele já desgastou nesse 1 ano e meio Verdade. foi uma grandeza, uma grandeza. E eu acho que. E exatamente, o que eles têm de argumentar, mas a direita fascista e coisa e tal, pô, isso aí já perdeu a graça, já ninguém. Ah, o Bolsonaro está inelegível, coisa e tal. Então, eu vejo assim, eu acho que tudo é um processo que está acontecendo. Eles extrapolaram, aproveitaram, né, o gancho de temos um inimigo. Torquemada fez mais ou menos parecido, né? Temos o demônio, temos que combater o demônio, coisa e tal. Agora chegou uma hora que o pessoal está olhando, não, pera um pouquinho. Se a vida das pessoas estivesse melhorando, aí estava tranquilo, mas está na É. cara que está piorando e o pessoal não vê uma perspectiva de dizer, não, está melhorando, está legal, está bacana. E Só aí, fechando, né, quer dizer, enquanto o Lula, né, estimulou a economia daquele jeito que depois deu a merda que deu, né, o povo estava com ele. Assim como os militares, né? Nada se cria nesse país. Né? Eu vivi a época dos militares, do governo militar, extremamente poderoso, extremamente popular, porque estavam fazendo aquela dia, estavam fazendo um monte de obra, todo mundo tinha emprego, coisa e tal. Quando desaba, bicho, quando desaba, isso aí é complicado, é muito complicado. Então, esses milagres, né?
O Lula perdeu a capacidade de fazer milagre. Então, eu acho isso. Se continuar do jeito que está, o povo não vendo melhora, etc. E essas extrapolações de poder todas acontecendo, eu acho que vai chegar uma hora que isso aí vai cair. Agora, como é que vai ser? Eu espero que seja nas urnas, eu espero que seja bonitinho. Agora, sei Ô, lá. Vitor, surpreendentemente, o Márcio e a Nora parecem um pouco mais otimistas do que eu e você, né? Que a gente, eu pelo menos tenho a sensação que tá cético. A pergunta que eu faço para você é a mesma que eu tinha feito para eles. O que que põe freio nesse governo aí, com esse governo goloso que quer morder todo mundo, tudo que vier pela sua frente? Alguma coisa põe freio nisso? O Congresso põe freio, como já discutimos semana passada, né? Eu entendo esse lance da pressão popular, mas eu acho que ela faz mais efeito no Congresso. Numa segunda derivada, pode afetar aqui e ali o Supremo, mas o Supremo é um pouco. Já provou historicamente que ele é muito menos suscetível às questões de pressão popular. Aí ele vai com o vento, se sentir o governo muito fraco, pode mudar e tal, porque os caras estão lá meio que olhando a direção do vento. Mas do ponto de vista prático, eu não acho, por exemplo, que mesmo com essas extrapolação absurda que eles fazem das suas funções institucionais, eles não chegam a interferir no dia a dia do cidadão, né? Porque as questões que chegam no Supremo são questões mais macro. Então, nessa questão, pô, somos uma democracia? Não, não, eu acho que ainda nós somos uma democracia distorcida, que tem um poder que exerceram. No nosso dia a dia, no dia a dia comum, não influencia, isso não influencia muito, né? O Não temos Márcio, o caso. Márcio levantou a mão ali para fazer uma parte. Fala, Márcio. Não, não, estamos falando do Supremo, né? Eu usei até como exemplo em sala de aula esse dia, qual é a relação do brasileiro médio com o Supremo. Explicar isso em inglês para um americano deve ser terrível, mas o Supremo julgou há pouco tempo, né, quem foi o campeão brasileiro de 1987. Essa questão chegou ao Supremo Tribunal Federal. Explicar isso em inglês para um americano, né, deve ser complicadíssimo, né? Mas deve ser mais difícil que escalar o Everest de patins, mas enfim. Né? Então, o que aconteceu? O esporte ganhou em todas as instâncias, né? O Supremo Tribunal Federal decretou que o esporte é campeão de 1987. Você entra no site do Flamengo, está escrito que o Flamengo é campeão de 1987. O Alexandre de Moraes vai bater na porta lá para dizer: oh, isso é fake, porque isso é fake mesmo, é mentira. Mas por quê? Porque o brasileiro médio evacua, né? Eu prometi que não ia falar palavrão, evacua para essas coisas, entende? Então, a nossa relação com as leis é um negócio muito complicado, Muito muito peculiar. muito peculiar. E aí, Então, Vitor, eu completando. achei que essa parte valia a pena, Não, desculpa, mas achei valeu que muito a valia. pena. E aí, Vitor, completando seu raciocínio. Não, o Congresso vai pôr freio. O Congresso colocará freio e, obviamente, alguns temas vai ter um bypass, o Supremo vai lá, vai dar uma ajeitada, mas não consegue resolver tudo. Então, o Congresso, notoriamente, em temas econômicos e em temas de comportamento e tal, é um Congresso mais conservador, de centro-direita, e vai impor derrotas ao governo. Eu Isso tenho vai minhas acontecer. dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas na questão tributária se o Congresso põe esse freio nesse governo. Tenho Mas bem minhas dúvidas. eu acho que a questão tributária, essa questão, se for aumentar muito imposto, o pessoal tem prestação de contas para o seu eleitor. Então, acho que não é tão simples assim. Eu acho que o É, único freio que a gente tem, Vitor, é a parte econômica. É o dólar a 5,30, é a bolsa parada e o estrangeiro tirando a grana. isso é Isso, freio. Não, Isso é um dólar a freio. 5,30 não freia nada, tem que ir a 6. a 5,30 já tá no preço, Xará? Já absorvemos? Mas aí, 5,30. aí também tem o componente do juro americano, né? Se ele cair, também dá uma aliviada. Então, aí também nem Então. tudo a gente consegue controlar. Tenho bem minhas dúvidas, hein? É. Tenho bem minhas Mas dúvidas, mas vamos ver. agora, não, porque se você for olhar a situação macro, também ela não é ruim. Você não estamos numa crise aqui, né? Crescimento de 2, é um crescimento medíocre e tal. Só que esse crescimento, ele não é suficiente para dar essa sensação de bem-estar para a população. Não é um desastre crescer 2? Não. É um desastre o desemprego? Não, tá bom o desemprego aqui.
É isso, é aquele reme-reme, anda pro lado. Então as pessoas não têm a sensação de Eu acho que para nós que somos mais e aí o cara esclarecidos, não vê isso é, traduzido em popularidade é, para o desespero do abominável, ele não consegue ser o cara popular. Eu até vou discordar do Márcio, eu acho que ele nunca teve capacidade de fazer milagre. Ele surfou a onda da bonança lá atrás e agora não tem Sem mais essa dúvida, onda. sem Né? dúvida, sem É assim, dúvida, sem dúvida. é, é, então, Milagre entre aspas, tá? Milagre sim, né, entre aspas. né, Igualzinho dos militares. Só isso que eu falei. exato. eu não sei, tenho lá bem minhas dúvidas se nessas questões fiscal não, né? Eu acho que é tributária, porque fiscal deveria ser despesas e receitas, e não é só, estamos falando só de receita, então estamos falando só de tributos mesmo. Eu não sei se a gente pode contar tanto com o Congresso assim, vamos ver, mas eu sei que a atividade empresarial é cada vez mais esmagada, e talvez, como você disse, Vitor, esse quadro que ele não é tão deteriorado, ele não sirva para popularidade, mas eu acredito que para todos nós que tem um pouco mais de esclarecimento, ele é extremamente incômodo, porque eu acho que assim, com pouca coisa a gente conseguiria coisa muito melhor. Eu acho que esse é o grande pesar que eu tenho pelo Brasil, né? Como algumas poucas medidas, né, de maior liberdade econômica, de maior eficiência poderiam gerar tão mais crescimento do que a gente tem nesse eterno voo de galinha. Mas o Vitor falou ali no comentário dele que parte do nosso câmbio se dá, e é verdade, por conta das taxas de juros americanas que seguem ali num patamar elevado, né, mudando um pouco o cenário que se tinha algum tempo atrás, que se imaginava que viria com mais brevidade uma queda da taxa de juros americana, e isso impactou também na nossa. Falando do cenário americano, nós tivemos aí, para muitos, um julgamento que transformou de forma justa o Trump num condenado, para outros, um circo. Xará, e a condenação do Trump? Vai tirar voto dele ou vai dar voto para ele? Se não me engano, ele já afirmou que podia dar um tiro numa pessoa na Quinta Avenida e não perderia um voto por isso. Eu tendo a acreditar. Então, não vai perder voto. Na Eu, verdade, tem uma reportagem boa na Economist sobre isso, né? Que especificamente esse processo é, é contraproducente. Quer dizer, condená-lo por isso, né? Que um artifício contábil para tal é um negócio tão fora da realidade que é diferente dos outros processos que ele está respondendo, né? Que tem lá o negócio de esconder coisas no documentos. sítio dele, né? Lá no documentos do governo, tal, que é uma coisa mais palpável. Esse negócio aí é assim, nem sabe direito qual foi, né? O problema, né? Qual foi o crime. Deu uma maquiada ali numa Então, bolinha que ele deu para a moça lá, não contar que ele estava com um rally-rola então, extraoficial. Eu então, acho que para muita gente isso aí vai servir até de qualificação. vai, Pô, se o pecado exato, do cara é qualifica o esse, cara. vota nele. Mas, porra, né? Se é o máximo que a gente consegue, é Pô, diferente se o da cara Hillary que tinha exerceu que, o que, cargo que, mais que poderoso do respondia no mundo, né? isso. Se foi só isso, né? Enfim, não, acho que não perde. Por isso não. E você, Márcio? Você acha que. Porque assim, ó, vou te contar uma história aí. Eu tava fazendo um passeio lá para ver o pôr do sol em Santa Bárbara, né? E encontrei um casal do Tennessee, assim, eles eram bem rigorosos, e na época tinha aquela questão do Clinton, né? Ter mentido sobre That Woman, a Mônica Lewinsky, né? E aí eles diziam o seguinte, né? Que um presidente americano não poderia mentir, né? E eu, como brasileiro, falei, mas espera aí. Ali não era o presidente da República, era um homem ali, né? Lidando com a sua fragilidade face àquela moça ali que se tentou para ele, mas eles eram muito firmes em dizer que não, né? Foi engraçado até porque ela falou que tinha vindo para o Brasil e tinha tido muita dificuldade, porque ninguém falava inglês. Eu falei para ela, poxa, eu tive a mesma dificuldade em Nova York. Fui para lá e ninguém falava português, né? Ainda bem que eu falava inglês. Você fala português? Perguntei para ela. Mas enfim. Mas e aí o americano parecia, naquele momento, eu tô falando de uma viagem que eu fiz aí, sei lá, 15, 20 anos atrás, mais radical em relação a essa coisa da moral, dos costumes. O Trump, por enquanto, essa condenação aí, ela tira voto dele, dá voto para ele, ou vai ter gente que vai colocar ele, alçar ele na condição de mito também?
Olha, embora tenha havido muita mudança nos últimos anos, né, a atitude do americano com relação a sexo, ela é muito mais conservadora do que a nossa. Pelo Sim, contrário, né? Isso até é uma tese que eu levantei esses dias, né? No Brasil, quer dizer, o, o Bolsonaro se intitulou imbrochável, porque isso é uma coisa importante. O Lula está junto de uma mulher nova, isso é importante. E isso se reflete em todas as camadas. Não é à toa que nós temos dois dos nossos maiores jogadores dos últimos tempos presos por estupro. Quer dizer, o que que leva um cara como Daniel Alves aí, né, pegar uma mulher no banheiro de uma boatezinha lá de quinta, quer dizer, um cara, entende? Porque a nossa visão do macho, né, ainda é muito forte. Todo esse papo de feminismo, mas na hora do vamos ver, a gente ainda tem essa visão. O americano não, ele ainda é muito mais puritano que a gente. Então, ainda choca esse tipo de coisa, né? A única coisa que me chocou no Clinton foi que a guria era feia pra cacete. Isso aí realmente, né, o cara desse merece castigo. ó, agora é a vez do Vitor. Agora é a vez do Opa, Vitor fazer Vitor, uma entra intervenção. Tá aí. de mãozinha levantada ali e tá com o microfone fechado, Vitor. Não, não, é só esse tema dos dois condenados por estupro. 20% do time titular do Brasil da Copa de 2010 está em cana por estupro. Já viu, pensou nisso? vinte É, por cento Como assim? Daniel são Alves e dois. Robinho estão em cana, eram titulares da Copa de Do 2010. time Ah, titular, sim, 2 de 11. do time titular. Eu deixei o goleiro de fora, mas 20%. 20% está em É, cana. é. Dos É caras de bastante, linha, hein? né? Tirando o goleiro dos caras da linha. É É, bastante. é, é mecha, né? Não é fácil, não. Bom, então, é, vindo ao caso do Trump aí, então, ainda tem essa coisa, né, da visão puritana do mundo, coisa e tal, como que o cara faz isso, coisa e tal. Agora, outro ponto é o seguinte, é que lá o sistema judiciário de lá é muito respeitado. Então, esse ponto de dizer, não, isso a gente fala aqui, né? Porque aqui, infelizmente, não se fizeram respeitar. Ah, isso foi julgamento político, isso não sei o quê. Eu não sei até que ponto isso vai se refletir na classe média, né? No americano médio, né? Não sei, tá? O fato é o seguinte, agora, o Trump tem acusações muito mais sérias, isso que foi falado, aquela acusação do Capitólio, né? Porque essa história, você pode dizer, esse não é o presidente, é um cidadão que foi lá pegar uma mulher, e tal, deu um jeitinho, tem dinheiro para caramba, etc. Agora, a do Capitólio foi como presidente, assim como o caso do Lula aqui, né? O Lula foi acusado de usar o cargo de presidente para favorecer algumas coisas. Isso é muito mais sério, né? Então, eu acho que ainda talvez não avalie ele, talvez porque o Biden também é fraco para caramba, realmente. Se o Biden fosse um cara um pouquinho mais qualificado, talvez ele perdesse votos. Mas eu acho que a gente vai ter que ver isso com o tempo, digamos assim. Ver o que vai pesar mais para o americano. Se é o fato de realmente o cara ser condenado, talvez não seja tão importante, mas o fato de ele ser um cara que agiu fora da lei. Isso para os Estados Unidos, para o americano, é complicado. No caso do Clinton com a Lewinsky, ele não ia ser, ele quase sofreu impeachment, mas porque ele Chegou a ser, mentiu. chegou a ser votado, né? Mas por quê? Porque ele mentiu, né? É, Ele presidente não pode começou a mentir. querer enrolar que sexo oral não era sexo, lembra disso? Fumou, mas não tragou, né? Ele exatamente. Ali o pessoal não gostou. Ali o pessoal, não, pera um pouquinho. Se ele chegasse, aí depois ele E foi a lá, moça, achou. e a moça guardou o vestido com A traços de mulher é DNA, paranoica, né? totalmente psicopata. Impressionante, né? E aí, Mas, e você, desculpa, Márcio, achei que você tinha concluído, perdão. não, não, tudo bem, é só isso, né? É E só. você, Nora, acha que vai afetar a eleição? Não vai? Tá muito mais na Eu, categoria de fofoca do que então, do eu acho que caderno de política? neste processo especificamente do Trump, eu acho que não vai tirar nenhum voto dele, porque todo mundo sabe que ele é um falastrão na questão das mulheres e tudo.
tá? Então, eu acho que não tira nenhum voto dele. Quem vota nele sabe como é que ele é nesse quesito e tudo. Quem não vota nele não vai votar. Se fosse o Biden, eu acho que uma coisa assim pegaria um pouco. Agora, nos outros processos, talvez tenha alguma questão. Neste caso, ele é falastrão, mulherengo, mentiroso para encobrir essas questões de mulheres, sim. As outras questões talvez pegue um pouco. Essa daqui, zero voto, não vai tirar nada. Ao Fora, contrário, ele fora está que, capitalizando. sim, tem a questão da coisa das mulheres e tem a questão que, enfim, em termos de fraude fiscal, essa deve ser Zero nada. Porra, isso aí 0,00 foi uma do que ele notinha faz, né? isso aí é E uma todo nota mundo de almoço, sabe. Xará. Claro, Isso aí foi uma É, claro. nota de almoço. assim, Só que o ele prato era nunca outro, né? apresentou os balões, as declarações de imposto de renda dele, enfim. É. Não, isso Ah, era só uma e nota de Nada. almoço, o prato era não, outro. E você, claro. Vitor, vai tirar voto do Trump? Não vai? Esse julgamento é importante, não é? É do caderno de política ou do caderno de fofoca? Eu acho que tá mais para de fofoca. Eu acho que nesse caso não tira voto. Eu acho que o fato dele merecer essa holofote todo até vai contra, né? Porque você tem que imaginar o seguinte: outros casos idênticos iriam receber esse tipo de tratamento? Resposta: não. Resposta típica é não, porque é, então ele ainda é de primeira instância, não é Exato. definitivo. Então, putz, não acho que. Obviamente, quando você faz essa avaliação, outros casos iguais, será que. Putz, provavelmente tem um certo peso ideológico aqui. E eu não estou nem questionando se ele é culpado ou não por causa disso, mas é um tema que nos Estados Unidos não dá cadeia. Isso aí é um negócio. Agora, você ganha grandes holofotes, o cara foi condenado e tudo mais. O que eu acho mais engraçado é o pessoal da Globo ficar surpreso, né? Um condenado que Como pode é ser que presidente. pode, meu? Opa! Absurdo. Nunca, Opa! coisa Que nunca isso? Que vista surpresa antes. é essa? Já imag... Você já pensou um cara sair de uma cela de presídio por corrupção, né? Porque afinal de contas não se trata do Mandela, né? E chegar até a presidência da República? Temos sim. Fala, Não, Xará. não, 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 não. O Bonner foi muito claro. O Lula não deve mais nada à Nada justiça. justiça, é verdade. Bem lembrado. É inocente, ficha limpa. Ficha limpa. Tudo bem, tudo bem que foi condenado em 3 instâncias, foi indiciado, denúncia acolhida, julgado, condenado, Não, recorreu, não deve mas mais nada à justiça. inocente, O ficha CEP limpa estava total. errado. O CEP estava errado. Ele foi CEP, errou o CEP. descondenado. Então Bom, tá errado esse paralelo. vou dar aqui a minha opinião. Em termos legais, é uma decisão em primeiríssima instância, aliás, numa região notoriamente progressista e democrata, submetida aí a instâncias superiores. Acho que existem três, vamos dizer assim, três blocos de acusações contra o Trump. A mais importante, a mais relevante, seria a questão do levante lá, do ataque ao Capitólio e tal. Qual seria o papel dele? Mas Mas este ele não é réu julgamento, nessa, né? não, esse julgamento vai ficar para Ele não é réu depois da nessa. eleição. Ele sequer é réu. E digo mais, levando em consideração a decisão da Suprema Corte por unanimidade, garantindo a ele o direito de ser candidato, ainda que seja outro tema, é razoável imaginar que, pela ausência de materialidade, sim, existe de fato uma materialidade do Trump ter participado, ter incentivado, porque no dia, se você analisar, ele fala para as pessoas não agirem com violência, protestar a princípio é um direito constitucional. Então, assim, não tem uma fala dele, não tem factualmente, a não ser algo que uma investigação pudesse trazer à tona, daquilo que se tem conhecimento, não se pode atribuir a ele essa responsabilidade, ainda que as pessoas que tenham feito o ataque que fizeram ao Capitólio sejam esmagadoramente, na sua maioria, simpatizantes a ele. Mas colocar nele a responsabilidade pelo ato daquelas pessoas, acho pouquíssimo provável. Agora, eu acho que. Politicamente é possível, mas Ah, penalmente é outra história. exatamente. Só se fizer no julgamento político. Porque, e no caso da Suprema Corte americana, diferente da Suprema Corte brasileira, a chance de acontecer um julgamento político é muito menor. Prova disso é que ele teve a sua candidatura garantida de forma unânime. Né? Fosse no Brasil, não, aí que se dane a lei, o importante é o freguês, né? Mas aí, no caso do Trump, acho que não. E diria mais, eu acho que essa condenação
se não trouxe votos para ele, mas pode ter colado nele uma pecha do candidato antissistema, que é o sistema querendo pegar o camarada. E como o Márcio disse, tudo tem contexto, e o concorrente dele há de se convir, né, o Biden hoje, ocupando a presidência dos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, a maior potência do mundo, é uma figura fragilizada, né? Não é uma figura inspiradora, assim, né? Quando você pensa em outros presidentes, assim, né? Como Kennedy, como Reagan, né? Realmente, mesmo os Bush, né? Assim, é uma figura frágil, né? Então, eu acho, pelo menos, meu irmão voltou dos Estados Unidos agora. Ele falou: a sensação que eu tenho conversando com as pessoas comuns é que a eleição fosse hoje, o Trump provavelmente levaria. Vamos ver, né, se isso vai acontecer ou não, qual que vai ser o impacto disso, o desdobro disso. Bom, tratado dos assuntos menores, como o fato do STF estar na Berlinda, né, a voracidade tributária do nosso governo, o impacto da condenação do Trump no pleito eleitoral americano, chegamos de fato ao assunto mais sério dessa noite. São vários os temas possíveis, então falaremos de futebol de forma aberta. Por uma questão de respeito e solidariedade, eu vou dar a primeira palavra, até para aquilo que eu imagino ser um desabafo, né? Já tivemos uma pequena amostra no Esquenta, para o nosso amigo Victor. Esta tradicional agremiação, o Clube de Regatas Vasco da Gama, sofreu uma goleada histórica do seu arquirrival Flamengo. Eu vi alguns depoimentos nas mais diversas, nas redes sociais, em grupos de Instagram, que me sensibilizaram muito. Então aqui estendo a minha solidariedade e abro espaço para suas considerações, para o seu desabafo. Foi uma vergonha, né? A maior vergonha da história. É bola fora pro time todo e mais o técnico. Só vou tirar da bola fora o Veguete, que é o centroavante, fez o primeiro gol nosso aos 8 minutos. O Vasco até jogou bem até os 20 Você minutos. sonhou, Vitor? Não, tava bem esperto. Já conheço meu time. Então tava bem esperto. Tava Não se 1 a deixou 0, mas eu levar. tava nervoso. Fiquei animado, mas tava nervoso, né? Aí o que que acontece? Até os 20 minutos jogando bem. Aí aquele vagabundo do Michael entrega um gol. Ele entrega um gol aos 22, 23 minutos. Desculpa, o Michael jogou. Um lance assim, é um Michael. lance, cara, domina a bola, dá o bicão, acabou. Ele entregou o gol, 1-1. Aí o time sem nenhum tipo de equilíbrio emocional desaba completamente. Aí em 2 gols de várzea, um deles eu postei, 11 contra 2, a gente conseguiu levar um gol. Eu vi O essa segundo, foto, ela é traumatizante. porra, não é possível tomar um gol. 11 contra 2, tomamos um gol de virada. Pelo amor de Deus. Aí o terceiro gol, parecido, um escanteio, o grosso do Davi Luiz entra sozinho e chuta e faz o gol. Porra, tinham 8 caras lá, 3-1. Aí acabou, né? Gol O de jogo zagueiro acabou. de pé na pequena área tem alguma coisa muito Pelo errada, amor né? de Deus. Aí o jogo acabou. Os caras, em 10 minutos, destruíram o jogo acabou. Não bastasse isso, o nosso outro zagueiro, outro perna de pau, aquele que até já teve bons jogos, mas pelo amor de Deus, o rei da entregada, o Léo, faz um passe pro outro zagueiro, João Vitor, um passe horroroso. Ele se deu passe pro atacante do Flamengo. O cara, aos 45 segundos do tempo, dá o carrinho para livrar o sujeito de entrar com a cara no gol e fazer o gol. Foi expulso. Então, 45 minutos, 3-1, 1 a menos. Acabou o jogo, certo? Acabou. O Vai pro famoso vira 3, vestiário. acaba 6, né? Não, mas assim, o que tem que fazer o técnico? Bom, já era, vou evitar o vexame, vou fechar a casinha aqui, não vou mais levar gol. Já não tem como empatar, esquece. O time do Flamengo já é melhor, então o time não vai empatar. Vamos ser pragmáticos aqui, meter 11 lá atrás para não tomar mais gol. E o que o cara faz? Ele tira um atacante e bota um outro pior. E ele não mexe em nada no time. E o time continuou tomando gol. Aí tomou mais 3, aí acabou. E aí tem uma postura covarde. Os caras meio que estavam rezando pro jogo acabar, entendeu? Foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Vitor, Se eu uma fosse, eu chegava no curiosidade. dia seguinte, eu ia mandar os caras embora. Falar assim, ó, seguinte, tá rescindido o teu contrato, teu. Sumam daqui. Sumam, Eu achei que você ia entendeu? falar outra coisa. Vão
fiquei com a impressão de Eu não que vou você falar pensou. que. Deixa eu só te Eu fazer uma pensei isso. pergunta, é uma Agora, assim, curiosidade, é uma como eu falei, curiosidadezinha. agora Não, eu vou falar, vou falar. só uma curiosidade. Existe um áudio famoso que o pessoal fala: acaba, pelo amor de Deus. Mandaram muito esse áudio para você? Ou Não, não? nesse Não. áudio não mandaram, mas eu recebi muitas mensagens de apoio, solidariedade, muitos memes, Eu né? Então, preferi não me assim, foi um final manifestar de em respeito à semana, sua dor, tá? foi um final de semana, foi um Eu domingo tenho, horrível, né? eu tenho só uma coisa a dizer sobre tudo isso. Se o Vasco tivesse seguido o seu destino, que era a Série B, não estava passando por isso. Não estava passando por isso. Você vê, o Santos ocupou o lugar Tá bem, né? que Tá era do mandando bem lá, Vasco, mas é o terceiro que era do colocado. Vasco, e assim, é Você é favor. praga de Santista, É então? uma outra coisa. Você entra favorito em todos os jogos, até É acaba verdade. perdendo porque o time é ruim, né? Mas, É, puta, entra é, favorito, tem esse não lado tem que é jogo importante. difícil, né? Eu acho que De véspera, né? é verdade. Eu Marcelo, acho que Enfim, jogar a segundona é melhor nesse sentido. Você entra, Marcelo, ganha, não não, tem. então, você não estava aqui, né? Pô, levamos 6 tal, e fora o que vai acontecer no resto do campeonato, né? Porque, o porra, Xará, a coisa tá complicada. a sua intervenção Mas foi nós estamos em oportuna. estamos em 13º lugar, tá? Não Peraí. estamos na DR. A sua intervenção, Xará, O foi Santos passou em oportuna. 13º É. muito tempo. A sua É. intervenção foi oportuna, mas eu senti que o Vitor ainda tinha algum desabafo. E O eu meu desabafo. desconfio, que ele vai tentar ali colocar para fora a sua dor. E eu, como amigo, o que que eu vou fazer? Pode Vamos vir, meu deixar, né? irmão. Pode falar. Olha só, olha só. O lado bom de tudo isso é que eu vou sobreviver, né? Porque aqui no nosso vídeo temos amigos aqui que passaram por isso já, né? Uhum. O Guterman tomou de 6 ano passado lá contra o Internacional, que foi o prenúncio da tragédia. O Marcelo Porto já tomou de 6 do Corinthians no Itaquerão em 2015. Lembra disso, né? Você deve lembrar disso. Então, Uma tarde. vocês sobreviveram. Eu até quero saber assim, como é que Gigante não faz? cai, né? Como que é o passo a passo? Eu Gigante vou não cai. sobreviver a isso. No Vou sobreviver. Brasil, no Brasil, nós temos é, dois clubes que nunca sentiram o dissabor de disputar a Série B. Me corrija Há se eu estiver errado. controvérsia, né? Não, Há Há não controvérsia. há controvérsias. controvérsia. Não, É não que há. nem, A é que nem segunda, eu acho que tem que a chegar esse negócio no segundona do STF. Paulista Não. aconteceu. Exatamente. Não acontece. Vocês são homens sérios, cultos, né? Por mais que tentem Aconteceu a segundona abrir do mão Paulista. da sua inteligência e Isso aí. cultura no debate futebolístico, sabem que isso não é verdade. Existem dois gigantes no Brasil. Nunca disputaram a Série B, São Paulo e Flamengo. Infelizmente, gostava, até pouco tempo atrás, tínhamos a companhia aqui do meu amigo Santista. Infelizmente, a vida acontece. Fazer o quê? Então pode desabafar. Vou passar a palavra agora. Marcelo já falou aí sobre o seu Santos na Série B, está numa confortável terceira posição, sempre favorito. Não sei, tomaria cuidado, enfim, vamos torcer para que volte. Não, os O- favoritos de véspera. O Entendi. jogo Jogo é jogado. é sempre favorito de Ô, véspera. Márcio, você falava do seu Grêmio aí, fez bonito, passou para a próxima etapa da Libertadores e também já sentiu o dissabor de viver uma Série B, ainda que com uma ascensão épica na batalha lá dos aflitos, né? Isso. É, eu não sei, já estamos na fase das bola dentro, bola fora, ou Podemos ainda. já começar aí, podemos já falar de bola dentro, bola fora, por que não? E Ah, dicas? então tá. A Deixa eu bola fazer dentro. uma parte que para todo mundo responder, que falando de futebol, Vini Júnior, duas perguntas. Vini Júnior já é maior que Neymar? Sim ou não? Vini Júnior será maior que Neymar? Sim ou não? Pode Bom, começar com você, Márcio. Vini Júnior é maior que Neymar ou será maior que Neymar? olha, o Neymar tem um conjunto à obra ainda, e coisa e tal. O Vini está recém começando, mas será maior que Neymar e já é maior que Neymar, pelo menos já fez gols em duas finais de Champions. O cara está arrebentando mesmo. Isso não tem o que discutir. Agora, então, voltando ao assunto futebol, eu acho que a Nora não se manifestou, inclusive, sobre Não, ela futebol. vai ser a última Eu a sou falar porque Também corintiana. não pode. Eu Também sou não tá não tá podendo podendo. corintiana, eu falar não posso muito, né? falar Não, eu ia nada. perguntar para ela, então. Não A tenho minha pergunta é: condições. você tem um efeito Orloff aí de Vasco e Santos e Corinthians? Você é o Vasco e o Santos e Corinthians amanhã? Porque o Corinthians também vem numa draga de fazer gosto, hein?
Eu não posso falar nada. Eu sou corintiana. Hoje eu estava vendo, eu falei, pelo amor de Deus. Não, até um tempo atrás eu conseguia ver os jogos do feminino do Corinthians, que ainda davam alegria, tudo. Mas, nossa, não estou nem vendo o jogo. Tá difícil, tá difícil. Ah, me deixa na Fórmula 1, que pelo menos ainda tem algumas alegrias. Então vamos seguir Futebol aqui tá difícil. vamos seguir com a bola dentro, bola fora e dica do Márcio começando a nossa rodada final. Bom, bola dentro é para o Grêmio, né? Não tem como ser outra coisa, né? Porque o Grêmio pegou o grupo mais difícil da Libertadores, perdeu os dois primeiros jogos, porque estava mais preocupado em ser heptacampeão gaúcho, o que para a gente gaúcho tem algum significado. Teve uma vitória épica, é a nossa vocação contra o Estudiantes lá em La Plata, 1-0 com um jogador a menos. Aí veio a tragédia do Rio Grande do Sul, aconteceu tudo aquilo, e o time, que ficou 40 dias sem jogar, jogou duas, né? E ontem foi uma vitória daquelas assim, épicas, né? Chuva, vento, frio, casa do adversário, e ganhamos por uma goleada de 1-0, com direito a chutar três bolas na trave. Né? Você chega no intervalo, você ganhando de 1-0, o adversário não chutou no teu gol, você chutou três na trave, o que vai acontecer? Vai perder. Vai perder. Qualquer cara que entende de futebol já vão perder, estamos É o ferrados. famoso quem não faz, toma, né? Não, famoso quem não faz. Então, E sem ontem contar que foi um bola na jogo. trave é erro, né? 7 metros por quase 3, bola na trave é erro. Tá certo, tá certo. Então, quer dizer, conseguimos nos classificar, já estamos garantidos. Agora, tem um detalhe que é a minha bola fora, né? A Conmebol, para variar, fez merda, né? Porque o que aconteceu? Como houve esse problema com os clubes gaúchos, a última rodada da Libertadores ficou em suspenso, né? E os caras mantiveram o sorteio, né? Eu avisei, eu botei isso no Facebook até. Os caras mantiveram o sorteio para segunda-feira, antes da definição dos jogos. Quer dizer, os jogos só serão em agosto, não custava nada adiar uma semana o sorteio. Não é possível que seja tão difícil adiar um sorteio. Aí o que aconteceu? Hoje o Grêmio está numa situação interessante, que se o Grêmio ainda tem um jogo contra o Estudiantes, ele já está garantido como segundo, e se ele ganhar do Estudiantes, ele vira primeiro. Bom, se ele for primeiro, ele agora pega o Peñarol, mas no próximo jogo pega o Flamengo. E nós, gremistas, temos um trauma do Flamengo. Né? Vocês têm o 6-1, nós temos um 5-0 do Flamengo, nós temos um 4-0 do Flamengo, nós temos trauma, nós odiamos cruzar com o Flamengo. Então, pode passar na cabeça de alguém entregar o jogo para ficar em segundo e pegar o Fluminense e o Galo. Fala, Vitor. O Vitor tá precisando. Flamengo não passa dessa fase. Bom, O O Bolívar. oráculo falou. falou, não passa. Não, isso é Vai mágico. perder. Isso Alguma é dica, mágico. Márcio? O Flamengo perdeu para o Palestino na primeira fase. Ele não vai passar. Tá Alguma bom. dica, Márcio? São Não, dois não, vou jogos. passar a dica. A dica eu passo. Diga aí, Xará, é você. Bola dentro, bola fora, dica. O primeiro que o Vini ainda não atingiu o nível do Neymar. Desculpa. Bom, enfim. Não que eu goste do Neymar, mas acho que o Vini ainda tem chão pela frente. Acho que vai ser maior. É, Bola fora. Bom, bola fora eu ia dar para Carmen Lúcia, né? Porque com aquele arzinho. O que me irrita é aquele arzinho. Enfim. E bola dentro para o Carlo Ancelotti. Ao contrário do técnico do Vasco, ele mudou o time no segundo tempo da final da Champions. Quem assistiu viu um massacre do Borussia no primeiro tempo, né? Foi o típico, né? Quem não faz toma. Clássico. Aliás, aquelas bolas, duas bolas, se fosse o Romário, mas não perdia nunca. Aquele centroavante, nem sei se é centroavante, enfim, que, pô, na cara do goleiro, o cara me faz. Desculpa. Não é para estar numa final de Champions aquele cara, mas enfim. E o Ancelotti arrumou o time e virou, né? O Real passeou no segundo tempo.
Então, bola dentro pro Ancelotti, de fato, o cara é um mágico. E a Não, tem dica? time e tal, sim. Dica não tenho. Tô sem dica hoje. Vitor, bola dentro, bola fora e sua dica. Bola fora pro time inteiro, de novo, o time inteiro do Vasco, Ok? todos, Sem exceção. técnico, inclusive. Eu demitiria uns três na segunda-feira, não pisavam mais, nunca mais, falava, não, não em volta. Essa bola fora, que vergonha. Faz, assim, o nível de irritação, vocês não têm noção do meu nível de irritação nesse A dia. gente Vocês não têm. imagina. Não, É, eu sei, eu sei. e Você a bola imagina, dentro? eu sei que você imagina. A bola dentro. Eu acho que o Grêmio merece sim uma bola dentro, porque ele é um time que vai do inferno ao céu, assim, como nenhum outro, né? O time do Grêmio conseguiu sair da segundona para uma final de Libertadores no ano seguinte. Se você perguntar que Mas o time é esse Corinthians que também faz fez. isso, sair da segundona para final, acho que não. Foi. O Não. Corinthians saiu da segunda Eu também acho que foi em 2011, 2011. 2012. Mas Foi. não foi no ano Ele segundo. desceu. O Corinthians Bom, ganhou em ele, 2012. O Corinthians não, o ganhou, Corinthians, o Grêmio ganhou em 2012, ele caiu em 2009, ele voltou em 2010. Tá 2012 certo, ganhou porque ele ganhou em Libertadores. O 2012, né? Grêmio foi Isso. rebaixado no ano seguinte ele estava na final da Libertadores. É Então, um bola negócio dentro para assim, isso é Libertadores, coisa de Grêmio. bola dentro pro Isso é coisa de Grêmio, Grêmio. bola fora pro Vasco e a dica. Nenhuma. Sem dica. Hoje nós estamos pobres de Entendi. dica, hein? Eu tenho uma dica boa. Espero que ninguém E fale só até eu acho falar. assim, acho que o Neymar será, o Vini Júnior será maior que o Maior que o Neymar, mas Neymar. ainda não Já é. ainda não é. Ok. Agora é a Nora. O Márcio Tá, eu tinha tenho uma levantado dica. a mão uma hora ali. Queria falar alguma coisa, Márcio? Não, é só uma gracinha para o Vitor, né? Sou só eu que acho que esse técnico novo do Vasco é a cara do papai Smurf. Sou só eu. Só falta ser azul, rapaz. Igualzinho, aquela boina, aquela barba branca. É o papai Smurf, rapaz. Vocês estão ferrados. E você, Se Segue aí. Nora? pintar de azul, fica igual, né? E aí, Nora? Sua dica, sua Eu tenho, bola dentro, sua bola fora. eu tenho uma dica. Eu estou vendo uma série brasileira muito boa chamada Dom. Tá, Boa, tá no Prime, boa. bem boa. Então, Tô acabou de no, lançar uma nova temporada, né? tá E na é um caso terceira. verídico, né? Muito Exatamente, bom. tá? É muito boa. Estou terminando a primeira temporada. É pesada, tá? Porque é a história de um rapaz de classe média Punk que mesmo. sobe um morro viciado. Tem uns pequenos furos de roteiro, muito poucos. Belíssima produção, ótimos atores. Estou gostando muito, tá? Mas é pesada. É pesada, mas assim, não tem romance no morro nem nada, tá? Quer dizer, tem romance sim, mas não está romanceada, Não, é tá? verdade. Ela é nua e crua. Tem exatamente, está valendo muito a pena, eu acho, tá? Tô E não gostando. romantizar a própria figura principal, né? Nada, nem o policial, nem Sim, o rapaz de verdade, classe média, nem os bandidos, tá? Tá, verdade. tá, tá, tá Bem punk. Nelson Muito Rodrigues, a bom. vida como ela é. Mas o livro é do Tony Bellotto. Né? Não, eu sei. Tô O dizendo assim, livro Nelson, eu tô dizendo o sei, estilo mas é Nelson Rodrigues de a vida como exatamente, ela é. exatamente, mas muito bom, tá? Tô gostando muito. E as Bola bolas dentro. dentro e fora. Bola dentro, Universidade de Buenos Aires. Desculpa a patriotada, mas desbancou a USP, está em primeiro lugar no ranking das universidades da América Latina, tá? Diga o que quiserem do Milei, tá? Mas desbancou a USP e é uma universidade totalmente mantida pelo governo federal, tá? Pelo governo nacional argentino. É uma belíssima universidade, não tem Muitos vestibular. brasileiros do Sul vão estudar lá, né? Entre outros, é dificílimo entrar, não tem vestibular. Você tem um ano que chama ciclo básico, você tem que fazer o curso, tem que ser aprovado nas matérias. É um belíssimo. Eles têm, inclusive, um colégio, que é um segundo grau, tá? É uma belíssima universidade, eu E a tenho bola muito orgulho. fora? Bola fora a insegurança jurídica que o nosso Supremo faz. Então, você tem, extingue as acusações contra o pessoal que perturbou o, o Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, aí depois acusa de novo, aí o Moro é exonerado de perder o cargo, agora ele pode perder de novo. Gente, não dá, não dá para você viver assim. Bom, Aliás, foi por isso que foi feita a anistia. Nós temos o Gabeira livre, tá tudo. Tem uma hora que você tem que botar uma pedra e falar: chega, é chega. Você daqui não pra pode ficar frente.
julgando e rejulgando tudo o tempo inteiro. Pronto, chega. Bom, Parei. vamos lá. A minha dica é o artigo do nosso amigo Cleveland, né, sobre a interferência do governo no mercado de arroz. Muito educativo, muito ilustrativo, vale a pena. No portal IG, digite lá no Google, Cleveland Prats, IG, que você vai ver lá o artigo dele, muito oportuno. A bola dentro, obviamente, para o Vini Júnior, que não bastasse todas as dificuldades que ele enfrentou na sua vida, de um rapaz de origem humilde, a questão do racismo, mas é um belíssimo jogador, mas ainda não atingiu o nível do Neymar, e tenho minhas dúvidas se irá superar o Neymar. Bola ele tem, vamos ver o que o futuro reserva. Né? E dando bola dentro para o Vini Júnior, bola dentro também para o Real Madrid, que muito provavelmente irá enfrentar o São Paulo na final do Mundial, e nesse caso vai como azarão, que dado o histórico dos confrontos diretos, né? O Real Madrid que nunca venceu o São Paulo, chega se, né, muito provavelmente nessa final tricolor Real Madrid, o São Paulo será favorito. Não, é só uma questão, Digo mais, Caleri vai fazer 2 gols. porque toca no Caleri que é gol. Não, gente, veja só, às vezes as pessoas, quando leem meus comentários no Facebook, atribuem a mim o posicionamento de um torcedor apaixonado, que é um equívoco. Não. Eu sou um homem de fatos, cartesiano. O São Paulo enfrentou o Real Madrid por 6 ocasiões distintas. Dessas 6 ocasiões, empatou em 2 vezes e ganhou em 4. O Real Madrid nunca ganhou do São Paulo. Então, o Real Madrid chega na final do Mundial Interclubes como azarão. E o São Paulo como favorito. Pode acontecer uma zebra? Pode. As 3 vezes que o São Paulo cruzou o mundo, ele voltou campeão do mundo. Contra o Mas Barcelona, peraí, contra o Milan e contra o Liverpool. Muito provavelmente é o que vai acontecer agora. Se não não, mas acontecer, é peraí, o não é, inesperado. mas não é agora um torneio, não tem mais aquela coisa, é um monte de time, né, que vai, Bullshit. não é necessariamente o Rola, Bullshit. campeão da rola Libertadores. rola um almocinho aqui, uma apostinha? Mas quantos? Pô, fechado. Almoçar com você é sempre um prazer. Você Fechado? me pagando ainda mais ainda. Eu aposto no Real Madrid, você aposta, eu te dou todos os outros. Tá bom, fechado. Não, eu nem quero todos os outros. Eu quero. A aposta só vale sendo Real Madrid e São Paulo, porque aí eu sou Tá bom. favorito. Sou favorito. Ah, tá. Ô, Xará, em relação aos outros clubes dos outros continentes, é simples. Nunca uma Copa do Mundo foi ganho por uma seleção que não sul-americana e europeia. O futebol do mundo se É que resume vai a ter isso. vários times Sim, europeus e vários sul-americanos, esse é o ponto. E aí, não vai ter enfim. conversa. No final vai ser São Paulo e Real Madrid e o São Paulo entra como favorito. Pode ter zebra? Pode. O futebol é apaixonante por causa disso, né? Porque às vezes o mais frágil pode vencer. Aquele que historicamente é mais forte. Pode acontecer? Pode acontecer. Então, o Bom, São então a Paulo minha. vai ganhar a Libertadores, é isso? Vai ganhar. Desculpa, qual a sua dúvida? Você tem visto o São Paulo jogar? Acho que não. Rola, rola um almocinho aí, rola um almocinho aí. Também, fechado. Eu Cara, Rola. sou São Paulo e você é impressionante. todos os outros. Chegou esse novo técnico e parece que mexeu com a torcida, porque o time Realmente. está mais ou menos jogando a mesma coisa, né? Mas a torcida parece, oh, nossa, Aliás, agora São vai. Paulo, o clube mais popular do Brasil, né? Que sozinho, no final de semana, colocou quase que a mesma torcida que Vasco e Flamengo no Maracanã. Então vamos lá. Bom, bola dentro então pro Vini Júnior, pro Real Madrid. Provavelmente será vice-campeão mundial se enfrentar o São Paulo, que será favorito. Basta ver o histórico aí. Bola fora. Aí a gente pode escolher pro Supremo Tribunal Federal, pro governo federal. Mas eu vou fazer uma menção especial ao Boulos, o defensor da rachadinha, né? Que relator do processo do André Janones, né? O André Janones, rachadinha pode. Ah, mas foi antes do mandato. Mas o camarada lá que mandou matar a Marielle, que é deputado, para ser caçado, não era quando ele era vereador? Então foi antes também. A lógica seria essa. Então, bola fora pro Boulos. Bom, já dei minha dica aqui. Já falei a bola fora, bola dentro. Vou dividir essa bola dentro com o Tricolor, que vem apresentando um futebol fino da bola. Mas a maior bola dentro mesmo é poder encontrar vocês toda semana. É sempre um privilégio. Márcio, Nora, Vitor, Xará. Xará hoje, coitado, dose dupla, né? Fez uma belíssima reunião aqui, profissional com a turma aqui da empresa, todos encantados. Já tem uma legião de fãs aqui entre nós. Obrigado. Semana que vem a gente começa a nossa contagem regressiva do 100º encontro. Podemos combinar alguma coisa de fazer pessoalmente, com transmissão pelo YouTube. A gente traz o Márcio lá do Rio de Janeiro para cá, coloca a turma no auditório, a gente contrata uns figurantes aí, paga cenzão, sanduíche com mortadela e uma coca para ter um público, né? Presente também para não ficar chato. Mas Vai podemos ter mais combinar. do que o 1º de maio.
Com certeza, aí também não é grande Garanto. mérito. Tá certo, Mas tá gente. fácil, né? Até semana que vem. Um grande abraço. Abraço. Falou, Valeu, abraço. tchau, tchau. Tchau.